A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, alunos do Instituto Teológico Atos 1:8. Estamos aqui uma vez mais para a nossa terceira aula, do módulo de hermenêutica, versando sobre regras de interpretação bíblica. Na aula passada, nós falamos muitas coisas relacionadas ao contexto. Contexto imediato, contexto remoto, contexto referencial, contexto geral, contexto histórico-geográfico. Se você não viu, volta lá, tá? E assista, lá no nosso canal Atos 1:8, você vai encontrar lá os vídeos referentes às matérias. Então, não assista esse vídeo sem antes você ver coisas relacionadas ao contexto, que é uma matéria fundamental para que nós possamos interpretar corretamente os textos bíblicos. E na aula de hoje, a aula de número 3 do módulo de hermenêutica, a partir da página de número 100, nós vamos falar de outro assunto muito importante na hora de interpretar textos bíblicos. Nós vamos falar de tipologia bíblica, tá? Que é uma figura retórica, tá? Como vocês estão vendo aí na página de número 100, tá? Só para a guisa de introdução, tem um texto aqui de Hebreus, capítulo de número 10, versículo 1, que diz o seguinte. Vou ler aqui, Hebreus, capítulo 10, diz o seguinte. Porque, tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferece a cada ano, pode aperfeiçoar o que a ele se achega. Então, como vocês podem ver aí na página 100, no tópico termos originais, fala que tipo, vem do grego tupos, que significa tipo, figura, sombra, cópia, sinal. Então, é exatamente isso aqui que o escritor está falando. Ele falou assim, olha, a lei, até mesmo os sacrifícios lá, que é registrados lá nas páginas do Antigo Testamento, principalmente ali no livro de Levítico, é sombra. Inclusive, queridos, eu quero apresentar um material para vocês aqui, que esse material aqui, ele é sublime. Ele é a obra mais completa que nós temos sobre um comentário da carta aos Hebreus. A excelência da nova aliança em Cristo. Esse material, queridos, só para vocês terem uma ideia, ele traz toda a interpretação tipológica de toda aquela questão de oferendas, sacrifícios, que é registrada ali no livro de Levítico, trazendo uma interpretação correta no livro de Hebreus. Por isso que diz que é um comentário exaustivo da carta aos Hebreus, tá? Porque o livro de Levítico, irmão, se você não tiver essa interpretação tipológica apontando para Cristo, fica até difícil de entender aquele livro. Aquele monte de oblação, de oferendas, de sacrifícios, de derramamento de sangue, de sacrifício de animais. Então, eu recomendo para os irmãos adquirirem essa obra. Inclusive, o autor, ele até comenta aí na página de número 101, depois se vocês conferir, quando ele fala do tópico seus aspectos, tá? Ele fala que a epístola aos Hebreus é o supremo exemplo neotestamentário de como funcionam os tipos, tá? Então, o tipo, ele é uma sombra, é uma figura. É igual, por exemplo, se você vê uma sombra de alguém, você sabe que tem alguém ali, mas você não consegue ter a imagem exata. Tá entendendo? Então, daí vem o termo tipologia. Era algo que aponta para aquilo que é perfeito. Bom? Então, algumas considerações é importante a gente fazer no que tange a tipologia, tá? Por exemplo, na página 101, ele coloca aí seus aspectos. Primeiro, os tipos estão fundamentados na história e nas revelações sagradas, tá? Como, por exemplo, Mateus, capítulo 12, versículo 40. Vamos conferir esse texto? Mateus, capítulo de número 12, versículo de número 40. Vamos lá, então, para o texto. Vamos lá. Mateus, capítulo de número 12, versículo 40, que vai nos dizer assim: Pois, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia,
assim também estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Veja que tipo também, irmãos, é como que se estivesse comparando. Então veja que Jesus compara, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim também o Senhor Jesus, ele passaria 3 dias e 3 noites no ventre da terra. Tá? Então assim, também a tipologia, ela vai na questão de comparação. Por exemplo, olha aqui, ó. No ponto 2, aí na página 101, seus aspectos, lembrando que o tópico é seus aspectos, e o ponto 2 eles são proféticos. Por que são proféticos? Veja o texto de João capítulo 3, versículo 14, né, que é um texto bastante conhecido também do povo evangélico, que diz assim, ó, e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Então veja mais uma vez a expressão assim como. Tá entendendo, meus amados irmãos? Então olha só. Não é que Cristo é a serpente, mas a tipologia é assim como a serpente, ela foi levantada lá no deserto, que os irmãos conhecem a história, né, lá de Números, capítulo 21, que o povo estava sendo, por causa da sua rebeldia, eles estavam sendo mordidos por serpentes venenosas, estavam morrendo as pessoas, e aí Moisés clama a Deus e Deus manda ele construir uma serpente, né, e colocar ela sobre uma haste de metal, para que todos aqueles que mordidos pela serpente, eles pudessem olhar para a serpente de metal e ali eles eram curados. Então Jesus usa essa analogia, essa símile, essa comparação. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também importa que o Filho do Homem também seja levantado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Assim como aqueles que olhavam para a serpente eram curados, né, do veneno da serpente, assim também quando nós olhamos para Jesus, nós somos curados do veneno do pecado, da maldição, do inferno. Enfim, é essa a tipologia, tá bom? Terceiro, eles compõem integralmente a história sagrada e também a doutrina cristã, não sendo pensamentos posteriores inventados por rabinos, por exemplo. Por exemplo, irmãos, quando você vai lá para 1 Coríntios, capítulo 10, só que usar esse texto aqui como referência, 1 Coríntios, capítulo de número 10, isso. Ok, vamos lá para 1 Coríntios, capítulo 10. Ok. Aí Paulo, ele começa a falar, por exemplo, sobre que nós não deveríamos imitar o exemplo dos israelitas. Aí ele fala assim, ó, mas Deus não se agradou da maior parte deles, porque foram prostrados no deserto. Então, veja que Paulo está falando sobre a trajetória do povo de Israel. Aí no versículo 6 de 1 Coríntios 10, ele fala assim, ó, essas coisas nos foram feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Aí ele fala da idolatria, da rebeldia, da rebelião, tá? Segue o texto. Mas foram feitos de figuras. Então, assim como aconteceu com o povo de Israel, nós devemos atentar também para não sermos murmuradores, para não sermos rebeldes, para não sermos desobedientes, tá? Então, o povo de Israel, a trajetória do povo de Israel no deserto foi uma figura, né? É uma figura representativa para os cristãos. Também, irmãos, os tipos também, eles são cristocêntricos, eles apontam para Cristo. Como nós acabamos de falar aqui, da questão de Jonas, que esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim também Cristo estaria 3 dias e 3 noites no ventre da terra. Acabamos de ler aqui João 3,14, que fala, né, que assim como Moisés levantou a serpente, também importa que o Filho do Homem também seja levantado. E um exemplo claro disso é o que está escrito em Lucas, capítulo 24, versículo 44, que Jesus diz assim, ó, e disse-lhe, são essas as palavras que eu vos disse estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus faz uma descrição da Bíblia hebraica, né, da Tanar, e fala que todas aquelas escrituras, né, apontavam para ele. É tanto que ele diz, né, examinais as escrituras porque cuidais de ter nela na vida eterna e elas dão testemunho de mim. Ai, Deus. Queridos, ainda sobre a questão da tipologia bíblica, tá? Ainda se tiver um pouquinho embaraçoso para você, não é tão difícil assim. Vai para o seu material, medita, lê o material para que você possa gerir suas dúvidas, entendeu? E eu sempre digo, caso você tenha alguma dúvida com relação aos assuntos aqui colocados, vocês podem entrar em contato, que nós estamos aí, né, à disposição para ajudar os irmãos.
No que tange à tipologia bíblica, queridos, nós temos também alguns perigos que eles devem ser considerados. Os perigos começam aí a partir da página 101, lá no final. Perigos. Letra A. Devemos aceitar como tipo apenas aquilo que, como tal, é aceito pelo Novo Testamento. Tá? Então, ó, acabamos de citar um exemplo. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim como Jonas esteve 3 dias. Então, Jesus está se referindo a textos do Antigo Testamento, mas que tem um cumprimento e uma aceitação deles no Novo Testamento. Tá? Por quê, irmãos? Nós temos que entender que nós somos crentes da Nova Aliança. Tá? Nós somos crentes da Nova Aliança. Por isso que o título do livro aqui, ó, é A Excelência da Nova Aliança em Cristo. Tá? Então, por exemplo, alguém perguntou, eu posso usar uma réplica da Arca da Aliança na igreja? Irmãos, em nenhum lugar do Novo Testamento ele nos dá aval para isso. É pecado? A questão aqui, queridos, não é que é pecado ou que não é pecado, mas nós temos que ser obedientes, né, a nova aliança em Cristo. Em nenhum momento isso é ordenado para a gente usar, porque a Arca da Aliança apontava para Cristo, né? Porque a Arca da Aliança, ela representava a glória, a presença de Deus no meio do povo. E Jesus, ele é a expressão máxima da presença de Deus, como está escrito em Hebreus capítulo 1, versículo 3. Tá? Então Jesus é a expressa revelação da pessoa de Deus. Em Jesus, Paulo diz que a glória de Deus foi manifesta na face de Jesus Cristo. Porque João diz, nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém, queridos? Se tem um barulhinho aí de fundo, desconsidera, tá, irmãos? Eu gravo os vídeos aqui dentro do apartamento, e aí sempre eles estão mexendo aqui no apartamento, então os irmãos considera, tá? Foca aqui, né, no nosso vídeo, tá bem? Então, nós devemos aceitar como tipo apenas que aquilo que é aceito pelo Novo Testamento. Outro perigo que nós temos que analisar. Página 102, ponto B, lá em cima. Não podemos esquecer que o tipo é inferior ao seu correspondente. Tá, irmãos? É aquela regra do tipo e do antítipo. O que é o antítipo? O antítipo é o cumprimento do tipo. Vamos lá então para vocês entenderem? João 3,14, que nós acabamos de falar aqui. Qual é o tipo? A serpente levantada no deserto. Qual é o antítipo? É o perfeito, é o cumprimento do tipo, Jesus. Estão entendendo? Então, é só para vocês entenderem, tá? Sempre o antítipo, tá? Ele é superior ao tipo. Por isso que, voltando lá ao texto de Hebreus capítulo 10, ele vai dizer, olha, aqueles sacrifícios, aquelas oferendas, eram figuras, ela sombra dos bens futuros. Qual é o bem futuro? O sacrifício eterno de Jesus Cristo, que se entregou uma vez só para tirar os pecados de todos aqueles que nele creem. Glória a Deus por isso. Então, estão entendendo, né, irmãos? Não é tão difícil de entender essa matéria, não. E o terceiro perigo aqui, tá? Que a gente vai ver na página 102, letra C, lá em cima também. Devemos lembrar que, às vezes, um tipo pode perfigurar coisas diferentes. Por exemplo, irmãos, vamos analisar aqui, à luz do Novo Testamento. Inclusive, ele fala aí na página 103, já pulando aqui para a página 103, sobre a classificação dos símbolos, ou símbolos, sinais, tipos, figuras, tá? Tanto Jesus como o diabo, eles são simbolizados pelo leão. Já parou para observar? Só que aí nós temos que ter o discernimento para entendermos como é que o diabo ele é tipificado como leão e como Jesus, o Filho de Deus, o nosso Salvador, ele também é tipificado como leão. Por exemplo, quando o diabo é tipificado com leão, Pedro vai dizer, vigiai, sede sóbrio, porque o diabo, o vosso adversário, ele anda rugindo, ele anda bramando como leão, buscando a quem possa devorar. Então o texto, ele fala da ferocidade, da malignidade, né, do diabo em querer devorar, né, em querer tragar, né, a fé daqueles que creem em Cristo. Então é isso que Pedro está dizendo. Porém, quando Jesus ele é comparado lá em Apocalipse, capítulo de número 5, versículo 5, como o leão da tribo de Judá, ali já fala no sentido de realeza, de grandeza, de força, de majestade, que ele é o rei, né? Então é isso, é nesse sentido. Então nós temos que saber fazer isso aí, ter
discernimento, tá? Para entender que às vezes acontece isso. Isso não acontece somente com, digamos assim, com personagens, como no caso aqui, tanto Jesus como o diabo, ele é comparado, né, simbolizado pelo leão. Nós temos também isso com relação a palavras. Por exemplo, a palavra leite. Leite tem, por exemplo, se você analisar um texto, leite vai estar no sentido positivo. Se você analisar outro texto, ele vai estar no sentido negativo. Por exemplo, quando Pedro fala de leite, ele fala assim, ó, desejai o leite racional para que por ele vá descrescendo. Sim, leite aí está no sentido de crescimento. Por exemplo, o leite racional ali, muitos acreditam que seja o leite materno. O leite materno, irmãos, me dá um segundinho aqui que eu já volto. Eu só vou fechar a porta aqui para poder ver se eu consigo amenizar mais um pouquinho esse barulho aqui da furadeira. Me aguarda aí alguns segundos. Fechar aqui. Porque realmente, queridos, o barulho aqui da furadeira aqui, sei lá que ferramenta seja essa, está muito intenso. Então, em Pedro, na carta de Pedro, leite ali é usado no sentido positivo, que promove crescimento. Porém, o escritor aos Hebreus, no capítulo 5, ele fala assim, olha, vocês, pelo tempo de fé que vocês já têm, vocês já deveriam ser mestres, mas vocês ainda são imaturos e têm que ser alimentados com leite. Então, leite ali está se referindo pejorativamente à imaturidade deles, né? Porque eles eram crianças ainda e estavam na necessidade de se alimentar com leite. Então, acontecem essas situações aí, tá, queridos? E aí, por exemplo, ele fala aí, ó, na página 103 ainda, da relação de símbolos com seus significados. Aí ele fala, por exemplo, ele fala de alguns símbolos aí, como por exemplo o pão, né, a água, a ceia do Senhor, o batismo. Depois os irmãos dão uma olhada aí nesses símbolos aí, que é bem interessante, tá, irmãos? Tá? São símbolos, tá, irmãos? Mas que aponta para uma verdade. Por exemplo, a ceia. A questão de participar do pão e do cálice aponta para a nossa comunhão com Cristo e o testemunho da sua morte e da ressurreição e a esperança na sua gloriosa vinda. Tá? O batismo aponta para que morre o velho homem e renasce a nova criatura. Então é nesse sentido, tá? O peixe também, irmãos, é interessante aqui, vocês podem observar que já está mais para o final da página 103, tem um exemplo aí sobre a questão do peixe, que o peixe era um símbolo cristão. Por quê? Porque a palavra peixe é ixtus, pode ver que está no livro de vocês, que forma a palavra peixe em grego, tá? Por exemplo, a letra I representava Iesous, que é Jesus, né? E a letra X significava Cristo, que vem de Christus, né? E as letras T, H, U apontava para Theos, ou Deus, que quer dizer Deus. Então, e a letra S apontava para Salvador. Então, literalmente, a palavra peixe, ixtus, estava falando o seguinte, Jesus Cristo, Deus Salvador. Então, às vezes, era interessante que quando um cristão, às vezes, ele encontrava com outro pendiente por causa da perseguição, um fazia, né, o sinalzinho do peixe assim, aí o outro vinha e fechava, formando aquela imagenzinha do peixe. Legal, né? Bem interessante. E aí, queridos, na página de número 103 ainda, lá no final da página, tem aí alguns símbolos e algumas referências bíblicas, como por exemplo, vestes, que era símbolo de justiça, tá aí os textos, óleo, azeite e pomba, que representa a pessoa do Espírito Santo, tá aí os textos também, fogo, que simboliza juízo, que conforme está nos textos aí, incenso, que representa orações, tá aí todos os textos, sal, que representa preservação, tá lá em Mateus 5,13, fermento, olha aqui, fermento é outra dessas palavras que pode ter duplo significado, dependendo do texto que você está analisando. Por exemplo, quando Jesus fala das parábolas do reino, lá em Mateus 13, que ele fala que uma mulher pegou 3 medidas de farinha, mexeu o fermento nelas até que tudo ficou levedado. Ali é no sentido positivo, no sentido de crescimento do reino, tá? Porém, quando você vai lá para Marcos, para Mateus 16... tá? Quando Jesus fala sobre o fermento dos fariseus, ali ele já fala da hipocrisia, né? Da mentira, do engano. Então, tá entendendo? Então, às vezes, tem essas questões aí, dependendo do texto que você tá em análise, ok? E aí, meus irmãos, pra gente fechar aqui, tá? Não vamos prolongar muito o vídeo, porque hoje realmente tá um pouquinho complicado. Eu espero que os irmãos analisem o material, tá? A gente tá dando aqui só uma síntese, tá? Uma síntese na matéria, tá? E aí, queridos, na página de número
104, ele fala aí sobre a questão de parábola, tá? Nas parábolas, irmãos, você vão ver muito essa questão de tipologia, tá? Por exemplo, Jesus até mesmo fala, né? Aqui compararei o reino de Deus. Então, Jesus, ele compara o reino de Deus com várias coisas, com semente, com rede, com fermento, com um senhor da casa, com um samaritano, enfim. Jesus, ele não é essas coisas, mas essas coisas têm uma relação com o ensino dele, tá, irmãos? Casamento, por exemplo, bodas, né? Então, toda parábola, você vai ver que tem um ensino em ênfase. Por exemplo, a parábola do credor incompassivo, qual é a ênfase do ensino? O perdão. A parábola das virgens, qual é o ensino, ênfase ali? A vigilância. A parábola do bom samaritano. Tá, irmãos, porque não... Jesus é o bom samaritano. Não, irmãos, para começar, literalmente não, porque Jesus era judeu, então não pode ser o bom samaritano. O que está em ênfase é que a atitude do bom samaritano compara-se com a atitude de Jesus, no sentido de piedade, misericórdia, amor ao próximo, estender a mão para aquele que está caído, enfim, é nesse sentido, tá? Então, nas parábolas, se você analisar aí a partir da página 104, e aí vai te conduzir lá até a página de número 100 e... Quer ver? Até a página de número 109, que parábolas fala muito sobre isso, tá, irmãos? Pegava coisas da vida comum, tá? Da vida cotidiana, e em cima dessas coisas eram aplicadas verdades espirituais muito profundas. Então vocês, sempre quando você estiver lendo parábolas, entenda que cada parábola ela tem uma ênfase, tá? Eu vou pegar como exemplo as parábolas do reino em Mateus 13, tá, irmãos? Para nós não prolongarmos muito o vídeo, tá? Só a título de exemplo aqui. Por exemplo, você abre aqui em Mateus capítulo 13, aí vai ter lá as parábolas do reino. Por exemplo, a parábola do semeador. Qual é a grande ênfase da parábola do semeador? É mostrando que a palavra de Deus é boa. Por que ela é boa? Porque ela produz em tudo quanto é tipo de terreno. Logo, o problema não está na semente, que é a palavra. O problema está no terreno e a forma como ele recebe a palavra. Legal? Por exemplo, a parábola do joio e do trigo. Qual é a ênfase ali? É falar, meus irmãos, que infelizmente, mesmo em nosso meio, tá? Existem joio e trigo, tá? Ou seja, existem pessoas que verdadeiramente são fiéis, são comprometidas, que produz fruto, que a grande diferença do joio e do trigo é essa, que o joio, ele é igual ao trigo, mas o joio não produz fruto. O trigo, por sua vez, claro, ele produz fruto. Então é isso, é de falar que não tem jeito, em nosso meio vai sempre existir pessoas boas e más, pessoas que são do reino e que não são, pessoas que são joio e que são trigo, e que isso só será feito na consumação dos séculos, essa separação, tá? Inclusive, no próprio capítulo 13 de Mateus, tem aí a explicação tanto da parábola do semeador, como também da parábola do joio e do trigo, tá? Aí vem, por exemplo, a parábola do tesouro escondido, que é bem parecido com a parábola da pérola, né? Apontando que o reino dos céus, que o reino de Deus é um tesouro precioso, que nós temos que estar dispostos a abandonar tudo para recebermos esse reino. A parábola da rede também, que a rede do evangelho é lançada e traz todo tipo de peixe, mas haverá uma separação, tá? Então, mais uma vez, é uma parábola bem parecida também com o joio do trigo, enfim. E aí segue a lista, tá, irmãos? Então, só para vocês entenderem que cada parábola, ela tem ali um simbolismo, claro, tem muitas figuras, símbolos, mas em cada parábola ela tem uma verdade explícita, uma verdade específica ali. Amém, meus amados irmãos? Então é isso aí, tá? Confira no seu material, nós estamos à disposição para esclarecer as dúvidas dos irmãos e que você continue lendo, que você continue progredindo e crescendo cada vez mais na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.